A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos através deste canal para comentarmos mais uma das nossas lições bíblicas. Hoje vamos comentar a lição de número 10, que traz por título O líder diante da chegada da morte. Aleluias. Relembrando aos irmãos dos nossos materiais indispensáveis para o nosso estudo bíblico, né? É a nossa lição bíblica, a revista trimestral, o nosso caderninho para anotações e pelo menos uma ou duas bíblias, né, de versões diferentes para nós confrontarmos a literatura, o texto sagrado, não é verdade? E antes de entrar propriamente dito no contexto da lição, eu vou citar aqui dentro do que traz a lição, né, o líder diante da chegada da morte. Eu vou trazer 4 exemplos de 4 grandes homens da Bíblia, né, que nos deixaram exemplos diante da chegada da morte. Então nós podemos ver o primeiro exemplo, o exemplo de Moisés. Nós somos para o livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 9. A Bíblia fala que ele chamando Josué, né, Moisés já sabia que ia morrer, né? Ele tinha que passar o cajado do povo de Israel para alguém. Então Deus já indica que seria Josué. Então a Bíblia fala que ele chama Josué, né, e estendendo as mãos, ou seja, orando sobre a vida de Josué com imposição de mãos, né, transfere a ele, né, o Espírito Santo que estava sobre Moisés agora passa a habitar sobre a vida de Josué. É verdade? O outro exemplo que nós podemos ver também está no livro de 1 Reis, no capítulo 2, quando Davi, já farto de dias, né, já velhinho, ele via que já estava chegando os dias dele morrer, o que ele faz? Ele chama o seu filho Salomão, né, e começa a dar a ele conselhos de como deve proceder para que Deus o possa abençoar. Olha, meu filho, guarda os mandamentos do Senhor nosso Deus, né, para que tu vá bem. Então, outro grande exemplo, né, de Davi. E depois temos Jesus Cristo. Olha para você ver, o nosso grande líder, o nosso mestre amado, né, que mesmo diante da morte, ele não rejeitou o chamado para qual o Pai lhe entregou. Não é verdade? Mas a Bíblia fala que ele foi fiel, que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E que a Bíblia fala que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, né? Mas foi obediente. E vemos aqui que é o que trata a lição, que é o caso de Paulo, que diante da morte, né, da chegada da morte, estava ali preso, né, sob o regime romano, sob o domínio de Nero. E vemos o que ele fez, né? Em vez de se preocupar com os últimos minutos de vida que lhe restavam, né? Não, ele começou a escrever a última carta, que é a segunda carta a Timóteo, aonde ele faz a sua despedida, aonde ele dá ainda últimos conselhos, não é verdade? E exorta Timóteo, né, a ensinar os obreiros, né? E são cartas que até os dias de hoje são usadas e são muito úteis na vida da igreja do Senhor. Aleluia. Que Deus possa continuar nos abençoando. Lembrando que no final da lição vou deixar todos esses versículos, esses subsídios para que os irmãos possam pesquisar, ler nas suas Bíblias, né? Vamos fazer como o povo de Bereia. Vamos analisar se tudo aquilo que está sendo nos entregue para comer realmente bate com as Sagradas Escrituras, né? E pedindo aos irmãos que se esse canal, se esse site, né, se a nossa vida tem sido bênção na sua vida, compartilhe para outras pessoas. Quem sabe uma palavra que vamos dizer aqui, quem sabe algo que vai ser ministrado nesse dia, né, com essa lição, vai falar ao coração de alguém e vai fazer diferença. Isso também é fazer missão. Amém? Então vamos para o nosso texto áureo de hoje, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que podemos dizer acerca disso, né? Como nós já falamos e muitas outras vezes, né, que tem pessoas que começam a sua vida espiritual muito bem, né? Começam e querem se envolver em tudo, quer fazer de tudo, mas de repente para com tudo, né? É aquela pessoa que você pensou que já, olha, aquele já vai ser arrebatado, aquele já vai para o céu, tão crente que ele está, não é verdade? De repente
diante de uma pequena situação, talvez, ele se abate e cai, né? Quer dizer, ele começou a combater o bom combate, né? Mas antes dele acabar a carreira, ele já perdeu a fé, né? Mas não é isso que a Bíblia traz para nós. Então combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, isso nós podemos, depois eu vou deixar para os irmãos aqui no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 30 e 31. Depois os irmãos leiam, tá bem? Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, né? Então, o que é agradável não é começar bem, mas a meio estar bem e no fim também acabar bem, né? Um bom obreiro formado, né, no deserto de Deus, em todas as etapas da sua vida, ele vai bem. Mesmo que venha a tribulação, ele vai saber esperar pacientemente no Senhor, como diz o salmista no Salmo 40, não é verdade? Nem que ele chegue lá no Salmo 70 e fale assim: Senhor, apresse em me socorrer, não é verdade? Mas mesmo assim, ele vai estar com fé no Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glórias a Deus. A nossa verdade prática fala assim: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Todas as vezes, irmãos, falar de morte não é uma coisa fácil, né? Quando falamos de morte com qualquer pessoa, as pessoas às vezes já nos olham assim, de maneira diferente, porque é algo para que né, boa parte, até mesmo dos cristãos, não estão preparados para a morte. Não é verdade? Nós outro dia comentamos na igreja: Jesus vier agora, vamos fazer, mas eu não quero agora, eu tenho que casar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Então, todas as pessoas têm planos para a vida. Mas e se chegar a morte agora? E se Jesus voltar agora? E se Ele chamar você para a glória agora? Nós temos que estar preparados, não é verdade? Então, podemos citar com referência o Salmo 90, escrito por Moisés, né? O Salmo 90, do versículo 10 ao versículo 12, que temos a certeza de que após o término dessa vida, não chegaremos ao fim de tudo, mas como muitos pensam, né? Porque essa vida que estamos vivendo é apenas uma minúscula parte do que é a vida do cristão em si, porque a eternidade vai ser lá na glória com o Senhor, a eternidade vai ser nas mansões celestiais. Não é verdade? E a diferença está que quando estamos realmente em Cristo, quando você tem certeza da sua salvação, né, irmão? Então, se você morrer, é igual Paulo diz: morrer em Cristo é ganho, é lucro para mim. Se eu morrer hoje, essa minha pequena vida, essa partícula da minha vida vai se findar, mas eu vou viver ela na toda a sua plenitude, na glória com o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para aqueles que não têm essa fé em Cristo, não é verdade? Quer dizer, para aqueles que forem escolhidos pelo Senhor, é a salvação eterna. E para aqueles que não, a perdição eterna. Agora, o que a Bíblia nos orienta a fazer é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. A Bíblia fala que estamos vivendo dias maus, não é verdade? E cada dia que passa, a mídia está nos mostrando que a volta de Jesus Cristo está próxima. Em todos os cultos, todas as nossas reuniões, temos alertado a igreja para se despertar, para buscar ao Senhor. Ontem estivemos orando no monte, foi uma maravilha. Deus revelou ali a sua glória no meio de nós, agiu tremendamente, né? E podemos sentir que a cada dia que passa está mais perto a volta do Senhor. Aleluias, né? A leitura bíblica em classe, aliás, a leitura diária. Na leitura diária, eu vou comentar aqui algo a respeito da terça-feira, que diz assim: batalhando pela fé que uma vez me foi dada, né? Judas, versículo 3. E para quarta-feira, aqui fala assim, olha, na terça fala de batalhar, né? E na quarta fala de combater. Vocês lembram que nós citamos aqui em lições passadas, que nós dissemos que nós cristãos, nós verdadeiramente cristãos, fomos alistados para uma grande guerra?
Pois, irmãos, e nós não estamos aqui nesse mundo para um piquenique espiritual. A batalha está travada. Satanás, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é verdade? E infelizmente há muitas pessoas desapercebidas, né, que estão sendo tragadas por esse leão que é o inimigo das nossas almas, né? Mas enquanto ele veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia também fala lá em João 10:10 que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é verdade? Então, para resistir a essas investidas do inimigo, desse leão que está rugindo ao nosso lado, nada melhor do que nos revestirmos da armadura de Deus que se encontra no livro de Efésios, a partir do versículo 10, né? Os irmãos leiam depois todo o capítulo 6 do livro de Efésios, uma maravilha, uma bênção na vida do cristão verdadeiro, amém? E na sexta-feira tem assim, guardando o que Deus concede para que ninguém tome, não é verdade? Igual aquele hino que aquela Eliane Silva canta, né? Guarde a sua coroa para que ninguém venha tomar, né? Aleluias. Então, guardar o que Deus nos deu, guarda a sua fé. Não foi o que Paulo falou aqui no final do versículo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmão, não deixe ninguém, não deixe situação nenhuma roubar a tua fé. Eu trabalho em um local que constantemente eu sinto as pessoas naquele lugar a testar a minha fé, a dizer coisas que talvez vão querer mudar o meu modo de pensar, querer mudar a minha fé em Deus, né? Às vezes querem distorcer a palavra de Deus, mas eu sei em quem tenho crido. Foi o que nós vimos na lição de número 7, não é? A lição trazia esse tema: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem está o fiel depósito das minhas orações, eu sei quem tem olhado por mim, quem tem me guardado, não é verdade? Então, que Deus continue nos guardando, né? E a respeito de guardar, né? Olha, Deus tem guardado as suas lágrimas, cada lágrima que você chora, né? Deus tem guardado, as suas orações estão no memorial diante de Deus, isso ninguém pode tirar, irmão. Então continue nessa fé que a vitória vai ser nossa em o nome de Jesus. Não troque a bênção que o Senhor te deu pelo prato de lentilhas, como foi o caso de Esaú, não é verdade? Trocou a bênção da primogenitura com seu irmão Jacó, né, por um prato de lentilha, e depois veio se arrepender. Mas hoje estamos vivendo nos últimos tempos, e talvez se você trocar a sua bênção por algo que o mundo te oferece hoje, talvez você não consiga se arrepender a tempo de novamente entrar na fila para receber a sua bênção. Então fica aí o alerta, não é verdade? Lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 11, a Bíblia fala assim: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, não é verdade? E o que nós falamos aqui, comentamos sobre Esaú trocando a sua bênção da primogenitura, está lá em Gênesis 25, versículo 34. Vamos deixar todos esses versículos no final da lição. Vamos adiante para não perdermos mais tempo. Na leitura bíblica em classe não vamos citar todos os versículos, né? Mas vou deixar aqui, vou falar aqui sobre o versículo de número 13, que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha para você ver, Paulo diante da sua morte, né? Aqui quando ele pede para que traga a capa dele, é porque com certeza naquele lugar, naquela prisão onde ele estava, né? Pelo que data a história bíblica, era uma altura que começava a fazer frio na cidade onde Paulo estava. Então ele pede para Timóteo trazer a capa para ele, não é verdade? Mas além da capa, nós vemos aqui a preocupação de Paulo com a leitura, a preocupação dele mesmo nos momentos, né, às vésperas de sua morte. Ele preocupou com os pergaminhos, com a leitura sagrada. Irmãos, não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Nós comentamos aqui, quando uma lição passada falou sobre o cuidado com o corpo, nós comentamos que assim, um nutricionista, ele fala assim, que o seu corpo é
aquilo que você come. E espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Espiritualmente, você é aquilo que você come. O que é que você está ingerindo espiritualmente? Qual é a palavra que você está recebendo? Como é que está o seu devocional com o Senhor? Né? Então é de suma importância o cristão se alimentar diariamente da palavra do Senhor. Graças a Deus, temos culto todos os dias da semana, oração todos os dias, de domingo a domingo, das 8 às 9, né? Apesar de, por motivo de trabalho, não conseguir estar presente em todos os cultos e em todos os dias de oração, mas fazemos nosso devocional com o Senhor, que não pode faltar na vida de nenhum obreiro. O devocional, a oração, o jejum, a leitura da palavra não pode faltar na vida do obreiro, né? Não só do obreiro, mas de qualquer pessoa que quer ter uma vida saudável com o Senhor. Continuando, comentaremos ainda o versículo de número... Mas o 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluias. Então, Paulo, quando ele falou aqui lá no versículo 7, combati o bom combate, né? Ele fez tudo aquilo que estava determinado para ele fazer. Ele guardou a carreira, ele estava encerrando aquela carreira que Deus propôs para ele, ele estava encerrando naquele momento, guardando a fé, com a certeza da missão cumprida, né? Agora, nós, nos dias de hoje, estamos cumprindo a missão para a qual Jesus nos chamou? A missão que Deus atribuiu a cada um de nós, será que estamos cumprindo? Fica essa interrogação para os irmãos, né? O que Deus tem exigido para que cada um de nós façamos? Não é verdade? Então, irmãos, eu já falei aqui em uma lição passada sobre nós orarmos e pedimos a Deus discernimento, né? Em que área que Deus quer nos usar? Em que área que Deus está te chamando, né? Para que possamos nos aperfeiçoar também, principalmente naquela área em que Deus está nos chamando, né? Para que nós não façamos a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia condena isso, fazer a obra do Senhor relaxadamente. Salvo erro, está no livro de Isaías 48, versículo 10, né? Depois os irmãos leiam lá, amém? Então vamos continuando, né? O nosso objetivo geral hoje é desenvolver uma consciência bíblica a respeito da chegada da morte. Mostrar que para o crente a chegada da morte não traz desespero. Como já falamos, a morte para nós que estamos em Cristo Jesus, que temos a certeza da nossa salvação, é ganho, é lucro, não é verdade? Explicar o sentimento de abandono de Paulo. Vamos ver mais à frente, falar sobre o sentimento que Paulo de abandono de Paulo. E no tópico 3 é conscientizar, né, cada um dos irmãos acerca da certeza da presença de Cristo nos momentos de aflição. O Salmo 37 fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então vamos continuando na nossa lição, o tópico de número 1, que fala sobre a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. E o primeiro subtópico diz assim, seriedade diante da morte. Não é verdade? Enquanto Timóteo ainda era um jovem obreiro, Paulo já estava idoso e tinha consciência de que estava no fim de sua longa e sacrificada e honrosa missão. Paulo assegura que seu sangue seria derramado como uma oferta de libação. Esta era uma oferta de caráter voluntário, de cheiro suave ao Senhor. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, libação era uma oferta líquida e consistia em derramar vinho sobre o altar para um sacrifício a Deus. Não era uma oferta pelos pecados, mas uma oferta de gratidão ao Senhor. Paulo, na hora da sua morte, né,
Ele estava se oferecendo ao Senhor em gratidão por tudo que o Senhor havia feito na vida dele. Quer dizer, Paulo andava nas trevas, o Senhor o trouxe para a luz. Aquele que era perseguidor dos cristãos, agora se tornou um perseguido por amor de Cristo. E a Bíblia fala lá nas bem-aventuranças, que bem-aventurados sereis vós, quando foreis perseguidos, caluniados, por amor do meu nome. Lá nas bem-aventuranças, Mateus 5. Depois os irmãos leiam lá, tá bem? Para completar o que estamos falando aqui da lição. Então Paulo, com seu exemplo, nos chama a responsabilidade em deixar algum exemplo para a geração posterior. Não é novidade, alguns até criticam a seriedade com a qual eu trato às vezes a minha filha, né, a Esther, não é verdade? Mas assim, eu zelo pelo crescimento espiritual da minha filha. Eu como a minha esposa, incentivamos ela a ler Bíblia, incentivamos ela a ensaiar hinos evangélicos, incentivamos ela a fazer a leitura. Às vezes vamos jantar ou almoçar, ela que ora. Para quê? Para que ela venha crescer. Porque os nossos filhos hoje, irmãos, é a geração futura, são os futuros missionários, futuros pastores, futuros obreiros, é a igreja do amanhã. E se nós hoje não fizermos nada hoje, o que vai ser da igreja de amanhã? Você sabe uma das coisas que traz a Bíblia? Moisés, olha, o povo de Israel, quando saiu do Egito, né, Moisés estava sempre no pé do povo ali, né, ensinando a palavra de Deus, é verdade? Mas quando Moisés passa o cajado para Josué, o que acontece? Josué não incentivou mais o povo a buscar ao Senhor. E diz a palavra que todo aquele povo começou a desconhecer as grandezas que Deus havia feito para os seus antepassados, né? E começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Por quê? Porque deixaram de ser ensinados. Então, se no dia de amanhã a minha filha quiser ir por outro caminho, eu lavo as minhas mãos, porque eu estou ensinando, eu estou zelando, não é verdade? E assim tem que ser o papel de cada um de nós, pai, mãe, educador, né? Ensinar a criança no caminho em que deve andar, não é verdade? Então, a respeito de Moisés e Josué, está lá em Josué, capítulo 2, no versículo 10, depois os irmãos leiam, está lá, né? Que quando Josué assumiu o povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor, porque não ensinavam as leis do Senhor. Amém? Glórias a Deus. O subtópico número 2 fala assim: a certeza da missão cumprida. No texto que indica a consciência da proximidade da partida para a eternidade, queremos destacar 3 aspectos. O primeiro aspecto: combati o bom combate. Todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo. Foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. Nós pregamos no culto de missão no mês passado, né? O tema está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, quando Paulo chega em Éfeso e ele fala assim: olha, uma grande porta se me abriu e apareceram muitos adversários. Então a Bíblia fala que de todos os apóstolos, Paulo foi o que mais encontrou oposição ao seu ministério, foi o que mais encontrou oposição à pregação da palavra de Deus, não é verdade? E louvo a Deus pela vida desse grande apóstolo, desse grande homem que nos deixou grandes exemplos de vida, não é verdade? Depois os irmãos leiam também Hebreus 10, versículo 38, onde fala que o justo viverá pela fé. Glórias a Deus, né? Acabei a carreira, o tópico número, a letra B aqui, a linha B aqui, que fala assim: o texto indica que Paulo se referia à pista de corrida das competições em Atenas e em Roma. Em sua carreira ou corrida, ele diz que não olhava para trás, mas para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Muitos começaram a carreira da vida cristã bem,
mas desistem ou recuam ante os obstáculos e os problemas que surgem. O pastor de uma igreja não pode se acovardar diante das dificuldades, mas firmado em Cristo, precisa prosseguir até o final. A Bíblia fala que se nós retrocedermos, Deus não tem prazer na nossa vida. Se nós recuarmos, Deus não tem prazer na nossa vida. Você que começou esse bom combate, você que está cursando essa carreira que Deus já estipulou para cada um de nós, irmão, não olhe para trás, não recue, não pare na sua jornada espiritual, mas prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias da vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente. Guardar a fé significa guardar a fidelidade a Cristo e a seus ensinamentos. O crente precisa guardar a fé até o seu último momento de vida. Paulo ensinou a Timóteo e à igreja do Senhor a respeito desse cuidado. O crente é consolado pela fé. A justiça de Deus é pela fé. O homem é justificado pela fé. O justo vive pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo sabia que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Não é verdade? Aqui falou a respeito de fidelidade por toda a vida. O que eu quero falar sobre isso? Irmãos, imagine que você nasceu em um berço evangélico, um berço cristão, cresceu, cursou, batizou, às vezes até se tornou um obreiro na casa do Senhor, e depois, digamos assim, um dia antes da sua morte, você se desvia. E Jesus volta, por exemplo, ou você morre. Tudo aquilo que você fez para o Senhor, irmão, ficou para trás. Aquele que morre distanciado dos caminhos do Senhor, irmão, infelizmente é inferno. Então, irmãos, é fazer como Paulo, combater o bom combate, guardar a carreira, acabar a carreira, né? E guardar a fé. Em quem está firmada a sua fé? Nas coisas do mundo ou em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós naquela dura cruz? A minha está firmada em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então assim acabamos com o primeiro tópico, passando agora para o segundo sem muita demora, né? E está aqui, o segundo é o sentimento de abandono. E o primeiro subtópico fala assim, o clamor de Paulo na solidão. No início da sua segunda carta, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo, desejando muito ver-te. No final da segunda epístola, vemos a súplica de Paulo pelo seu filho na fé. Procura vir ter comigo depressa. No capítulo 4, versículo 9. Ele também revela o porquê de sua pressa em rever seu filho na fé. Vejamos, Demas o desamparou, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas era um dos cooperadores de Paulo, porém, será que ele havia se desviado? Não sabemos ao certo. O texto bíblico mostra que ele abandonou Paulo quando este precisava muito da sua ajuda. O versículo também afirma que no momento, Demas amava mais o presente século do que o amigo e irmão em Cristo. Os momentos de adversidade revelam aqueles que são realmente amigos e que nos amam. Irmãos, se você quer realmente conhecer quem é seu amigo, chama ele para orar por você, orar com você, orar pela sua causa, em um momento em que você está passando pela tribulação, em um momento que você está no deserto. Aí você vai ver quem realmente é seu amigo. Graças a Deus, Deus colocou em nossas vidas uma pastora, uma líder, né, que tem nos ensinado, tem nos ajudado e nos impelido a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor. É uma mulher
que realmente tem uma vida de oração. Eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora, a pastora Romilda Siqueira, né? E por toda a sua família, também lembrando do missionário Emanuel, que se encontra na Croácia com sua família. Que Deus continue abençoando esse trabalho, essa obra que está sendo feita ali na Croácia, não é verdade? Então, outro motivo aqui no abandono de Paulo: só o médico amado ficou com Paulo. Tiquito era mandado para Éfeso e só Lucas ficou junto de Paulo. Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos dos Apóstolos e cooperador de Paulo, do apóstolo, fez-se presente dando toda assistência a Paulo. Sem dúvida alguma, fora providência de Deus. Em idade avançada, Paulo precisava de cuidados médicos, físicos e emocionais. E ali esteve o Dr. Lucas, seu amigo, que não o desamparou. Olha para você ver, Deus, né, através da vida de Paulo, salva Lucas, né? Lucas veio conhecer o Evangelho, veio conhecer a Cristo. E para quê? Para que futuramente o mesmo Lucas viesse a cuidar de Paulo no momento de dificuldade, no momento de que aquelas habilidades que Lucas tinha, que era médico, o poderiam ajudar, né? Deus é maravilhoso no seu cuidado com a sua igreja. É verdade, Deus não falha, Deus não desampara o servo seu. Está aqui mais uma demonstração do cuidado de Deus para com aquele que é fiel com Ele. Aleluias. O segundo subtópico fala assim, olha, a serenidade dos últimos dias. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A prisão de Paulo se deu tão de repente que ele não teve tempo para reunir suas coisas. Agora aproxima-se inverno e Paulo sentia a necessidade da capa que deixou em casa de Carpo e também dos livros. Sabemos quão rigoroso é o inverno europeu. O texto também nos mostra que até o fim de sua vida, Paulo se preocupou em ler e estudar. Tem você dedicado tempo ao estudo da palavra de Deus? Não foi o que nós comentamos na leitura bíblica, falando sobre o versículo número 13, né? O julgamento perante a justiça de Roma poderia demorar alguns dias ou meses. De qualquer forma, é um eloquente testemunho de que o homem de Deus, quando está seguro com o Senhor, não teme a morte ou qualquer outra adversidade. Aleluias, né? O subtópico número 3 fala: preocupações finais com o discípulo. Paulo alerta Timóteo a respeito de Alexandre, o latoeiro, que foi inimigo do apóstolo. Tu guarda-te dele, segundo a Bíblia de aplicação pessoal. Alexandre pode ter sido uma testemunha contra Paulo em seu julgamento. O crente fiel sempre vai encontrar pessoas difíceis em sua caminhada. Por isso, precisamos estar preparados para lidar com toda sorte de gente, boas e más. Aleluias. Como que o comentarista nos deixa, né, no seu comentário, nas nossas igrejas aparecem todo tipo de pessoas. Aparecem pessoas que viveram na prostituição, aparecem pessoas que viveram nas drogas, aparecem pessoas que viveram no vício da bebedice, né? Pessoas fáceis, com gênio mesmo difícil de se lidar, né? Truculentas, pessoas rudes, né? Que muitas vezes temos que deixá-lo esvaziar e falar tudo o que ele quer falar, e depois, no momento certo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós chegamos ali, né? Não vamos dizer que jogamos uma água fria em cima daquela situação, mas passamos o bálsamo que é a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos traz ao coração, começamos a ministrar sobre aquela vida, né? E Deus dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Falando aqui da preocupação de Paulo com a literatura, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Aleluias. Glórias a Deus. Tópico de número 3. Preocupações finais com o discípulo. Paulo alerta Timóteo a respeito de Alexandre. Já falamos, né? Já falamos. Aqui, esse termo latoeiro, né? Aqui está latoeiro, mas significa ferreiro. Esse Alexandre, com certeza, era um ferreiro. Não é verdade? Então,
Sempre vamos encontrar pessoas difíceis em nossa caminhada. Devemos saber lidar com elas. E lembrando que nós, obreiros, somos separados para lidar com ovelhas. E as ovelhas do Senhor nada mais são do que pessoas. Não é verdade? Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Não é verdade? Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de gente. Às vezes, um pastor precisa de alguém que o ajude em oração, que ajude a suportar o peso de orar pelos demais irmãos. Não é verdade? Então, irmão, vamos unir forças com nossos pastores, com nossos líderes, né? E buscar ao Senhor, orar pela igreja, né? Orar para que Deus reavive a tua igreja. A Bíblia fala lá no Mateus 24, versículo 12, né? Que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmão, que esse versículo não venha se cumprir na sua vida e nem na minha vida. Mas como é a palavra de Deus, já tem se cumprido na vida de muitos, mas que não aconteça nem na sua e nem na minha, pela misericórdia do Senhor. Vamos mais adiante, tópico de número 3. A certeza da presença de Cristo. E o primeiro subtópico fala assim: sozinho perante o tribunal dos homens. Nem Lucas, o médico amado, se encontrava na cidade quando Paulo compareceu à audiência. Mas ele não era murmurador, nem guardou mágoa dos amigos ausentes. Pelo contrário, demonstrou que os perdoara, pedindo a Deus que isso não lhe seja imputado. A atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz, quando ele exclamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Podem os amigos e companheiros nos abandonar nos momentos difíceis, mas Deus é fiel e jamais nos abandonará. Não é verdade? Jamais nos abandonará. Aleluia. Jamais nos deixa sozinho. Eu falei abandonará, mas nos deixa sozinho. Não é verdade? Então, vou deixar para os irmãos depois no final lá Mateus 12, 34, Gálatas 6, 7 e Salmo 126, 6. Você vê aqui que Paulo não murmurou diante do abandono naquele momento ali, né, diante do tribunal dos homens. Não é verdade? Então, irmãos, é assim, mas ele orou. Ele pediu a Deus que perdoasse os amigos que não estiveram presentes. Então, Paulo só podia oferecer aquilo do que ele estava cheio. E Paulo estava cheio do amor de Deus, não é verdade? Aquele que leva a preciosa semente, né, chorando, né, com certeza voltará, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Não é verdade? Glórias a Deus. Então, de que você está cheio? Do que está cheio o seu coração? O que você tem para repartir com os outros? É amor ou é amargura? Amém? Glórias a Deus. Subtópico número 2, sentindo a presença de Cristo. Paulo não tinha a companhia dos amigos e irmãos em Cristo, mas pôde sentir de perto a gloriosa presença de Deus. O Senhor se fez presente e fortaleceu a alma e o espírito do seu servo. Mesmo estando preso, ele se sentia livre da boca do leão, o que pode referir-se ao sentimento de liberdade espiritual em relação a Satanás, né? Ou de Nero, o sanguinário imperador. Ele não foi liberto da prisão e da morte, pois suas palavras eram despedidas: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glórias a Deus. O que nós podemos falar a respeito disso, né? Nós falamos sobre, nas lições passadas, falamos sobre o que é a verdadeira liberdade cristã. Quantas pessoas lá fora que não são cristãos, que se acham livres? Na verdade, eles são prisioneiros de uma situação, prisioneiros de um vício, prisioneiros de um dogma, não é verdade? Mas nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, porque escolhemos o que queremos fazer e nós escolhemos a salvação. A Bíblia fala que nós escolhemos ficar com a melhor parte, né? Que é estar aos pés de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. E o subtópico número 3 fala: palavras de saudações finais. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte. Ele já havia se despedido de forma muito comovente nos versículos 6 e 8. Esse texto nos mostra o quanto ele estava tranquilo, aguardando a vontade de Deus sobre
sua vida e o fim de seu ministério. E conclui saudando seu amigo e filho na fé, dizendo: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Glórias a Deus. E assim chegamos, ao fim de mais uma das nossas lições, da lição de número 10. Lembrando que, acabando agora a lição número 10, nós acabamos com as duas cartas que Paulo envia a Timóteo, a primeira e a segunda epístola. A partir da lição 11, já vamos estudar a carta a Tito, não é verdade? E ainda fazer aqui um pequeno comentário sobre abandono. A Bíblia fala assim, lá em Isaías 49, versículo 15: pode a mãe esquecer do filho, mas eu jamais esquecerei de ti. Eu quero deixar esse versículo, que frise esse versículo. A mãe que amamenta pode até esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Irmãos, os olhos do Senhor está posto sobre toda a criação, sobre toda a criatura, 24 horas por dia. Quando você está dormindo, os olhos do Senhor estão velando por ti. Quando você está trabalhando, os olhos do Senhor estão velando por ti. A Bíblia fala que se nós descermos as profundezas do profundo mar, assim lá nós não poderíamos nos esconder dos olhos de Deus. Existe um Deus que zela, que vela por cada um de nós. Então, irmãos, não desanime na sua caminhada, mas continue batalhando. Se precisar de ajuda, irmãos, tem aí o meu contato, tem o meu Face, o meu e-mail. Os irmãos entrem em contato conosco na página no site da nossa igreja. Está lá assim no finalzinho lá, pedidos de oração. Se você não quiser colocar o seu nome, irmão, não precisa colocar o seu nome, deixa lá o motivo pelo qual você quer, e envie para nós. Nós vamos orar pela sua causa, pelo seu pedido. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe. Vamos apresentar a Deus os seus pedidos. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? E assim, então, quero deixar aqui os agradecimentos a todos vocês que têm nos seguido, graças a Deus, semanalmente. As visualizações do nosso site, da nossa página no Facebook, têm crescido gradualmente. É como a palavra do Senhor, que a revelação dela é progressiva. O nosso crescimento também tem sido progressivo. E se você está sentindo que isso tudo está sendo bênção na sua vida, transmita a mais alguém, transmita a outra pessoa que também está precisando, Seja a boca de Deus nessa terra, fale do amor de Deus, arrume uma maneira de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Renata, todos os dias envia versículos bíblicos aos contatos dela, Louvo a Deus pela vida da irmã Sueli, da irmã Kerla, irmã Marta, irmão Alexandre, irmão Fernando, que chegou do Brasil. Que Deus abençoe a nossa irmã Cláudia também, que chegou do Brasil, está lá junto do seu esposo, irmão Diniz. Um abraço, a toda essa linda família. Que Deus continue vos abençoando em tudo, não deixando de falar aqui, da saudação à nossa querida pastora. Que Deus continue abençoando essa mulher em seu ministério, fortalecendo, cuidando da saúde dela, e usando ela como sempre tem usado, esse vaso nas mãos do Senhor. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, irmã Dayana Martins. Que os irmãos possam orar pela minha vida, pelo meu casamento, pelo meu ministério, pela minha família. Deixando um abraço para minha filha Sueli também, que se encontra no Brasil, e aos demais irmãos da congregação do Estoril e a congregação dos Arroios. Continue levando a palavra de Deus, A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Lá fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Irmãos, o seu trabalho no Senhor não é vão. Continue nessa batalha, em nome de Jesus, que Deus vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.